Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, verso 1 a seguir. Quantos irmãos encontram o texto? Eu quero louvar ao nome do Senhor pela oportunidade de poder estar na 14ª Croa de Norte, aprendendo, louvando e adorando o nome do Senhor juntamente com essa região. Quero também louvar a Deus pela vida do nosso pastor João Agripino de França. Me sinto honrado em poder estar aqui servindo com os irmãos. Pastor Tiago de la Rosa, nosso presidente do conselho, pastor Eurico Sanches, meu pastor, meu pai, deu-me a oportunidade de assumir a primeira congregação com 28 anos de idade, e eu estou servindo ao Senhor até hoje por graça e misericórdia. Deus abençoe os demais obreiros, pastor, companheiros, no nome de Jesus. Quantos encontraram Mateus capítulo de número 4, verso de número 1? Pode confirmar dizendo amém. O versículo 1 a seguir diz a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém. Meus irmãos em Cristo, o Senhor tem colocado ao meu coração esta palavra que o Senhor tão forte tem falado conosco através da leitura, aonde nós vimos sobre a tentação de Jesus, ou quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Nós vamos perceber a partir do verso de número 1, a palavra dizendo: Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado, tendo Jesus orado, tendo o Senhor Jesus estado a sós com Deus 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que depois disto teve fome o Senhor. No versículo 3, a palavra diz que chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor estava no início do seu ministério. Nós vamos ver no contexto anterior que Jesus havia terminado de ser batizado por João. Então o Senhor estava iniciando o ministério, estava colocando em prática o desígnio de Deus para trazer esperança a toda a nação, a toda a gente que estava distante da graça do Senhor. O Senhor, tendo então sido batizado para cumprir a justiça
segundo o próprio Senhor, por João o Batista, ele agora está iniciando o ministério para poder colocar em evidência todo o desígnio que o Deus Pai Todo-Poderoso já havia designado a ele como filho unigênito. E quando ele agora inicia o ministério, ele está em oração durante 40 dias, ele está em busca, ele está colocando a sua intimidade como homem, mas uma intimidade acelerada com o Senhor Deus, para receber a autoridade e para poder edificar o reino, porque nós vamos ver que neste capítulo 4, nos próximos capítulos, o Senhor estabelece, Jesus estabelece o seu reino na terra, o Senhor consolida o seu reino. Então o Senhor Jesus, tendo agora estado a sós com Deus durante 40 dias, quando ele desce da oração, a Bíblia diz que ele teve fome. Nós observamos que o Senhor estava desprovido de alimento, o seu corpo estava necessitando de ser alimentado, mas o seu espírito estava vivo, de pés espiritualmente e preparado para as batalhas. Por isso que a palavra diz que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus aqui, ele manifesta como homem, ele estava preparado espiritualmente, com certeza com uma graça, com um resplendor divino sobre a sua face, mas agora ele sente fome. Quando Jesus sente fome, nós conhecemos o texto, Satanás se apresenta, a Bíblia o chama em primeiro momento neste capítulo como tentador. O tentador se apresenta diante do Senhor e Satanás mapeia agora a necessidade que Jesus teria. Quando Satanás, o tentador, mapeia a necessidade orgânica do Senhor, ele se apresenta diante do Senhor e ele já vai tentando e fazendo ofertas. Tendo chegado, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeira coisa que Satanás queria é que Jesus demonstrasse o seu poder. Olhe para mim, entenda isto. Satanás queria que Jesus colocasse em evidência a glória que ele havia recebido e logo usasse o poder, a autoridade e a glória que estava sobre o Senhor. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos vocaciona e que nós como igreja estamos nos preparando para poder consolidar a chamada, o ministério, a proposta, o propósito divino nas nossas vidas, quando nós como igreja estamos nos preparando para consolidar o propósito que é maior do que o nosso nas nossas vidas e através de nós, com certeza Satanás se apresenta para tentar as nossas vidas e para fazer com que nós nos precipitamos. Eu observo o texto que o tentador queria que Jesus mostrasse o seu poder, Jesus trouxesse a glória para ele. Por isso que Satanás, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que se o Senhor nos chamou, se o Senhor nos convidou para servir e edificar um propósito, e nós estamos sendo preparados para a edificação desse propósito divino, não tente o seu Deus, não traga a glória para si e não precipite o momento da glória de Deus se manifestar na minha e na tua vida, através daquilo que o Senhor já ortogou em nossas vidas como igreja, vai chegar. Não nos vangloriamos e não vamos deixar que Satanás acelere o nosso coração para a soberba. Espere o tempo de Deus, o tempo de Deus vai chegar, o momento da autoridade vai ser consolidada nas nossas vidas e o nome do Senhor que te chamou vai ser glorificado e a obra vai ser feita e o momento de cantarmos o hino da vitória vai chegar. Aleluia.
Satanás disse: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O Senhor responde: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observem que apesar de Jesus ter a sua necessidade, o seu corpo estar fragilizado pelos 40 dias de busca intensiva, incessante ao Senhor, mas o Senhor, Ele estava na posição, Ele estava esperando em Deus. E agora nós vamos ver que Satanás o convida para usufruir de algo da terra. Eu ouvi ontem com propriedade a palavra: a igreja não é da terra, a igreja não é daqui, a visão da igreja é divina. A igreja não anda por vista, a igreja anda por fé. Nos últimos dias o inferno tem convidado a igreja a se alimentar de coisas terrenas e passageiras, mas o Senhor, que é o dono da igreja, tem preparado uma igreja espiritual. Satanás detectou a deficiência de Jesus e queria convidar o Senhor para usufruir das coisas da terra e das coisas da carne. O momento de alimentar a carne iria chegar, mas não é Satanás que iria dosar, não é Satanás que iria dizer o momento, não é Satanás que iria reger a vida de Cristo, porque não é o diabo que rege a vida da igreja. A igreja está na dependência do Senhor dos exércitos. Oh, glória ao nome do Senhor para sempre. Mas Jesus, tomado de uma grande autoridade, ele diz a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava falando de algo espiritual. Eu sei que nós, como cidadão desta terra ou como ser humano, temos nossas necessidades, mas a igreja, ela é guiada pela palavra que sai da boca de Deus. A igreja anda segundo a palavra que é direcionada do céu. A igreja é regida segundo a orientação divina e do Espírito Santo. Como igreja nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. A igreja continua sendo o sal da terra, a luz do mundo, a cidade edificada sobre o monte. E como igreja, eu quero que você levante a tua mão e lhe convido para adorar, porque Deus está dispensando uma palavra do trono de Deus aos nossos obreiros, aos nossos pastores, porque a palavra de Deus é que direciona a igreja para viver o propósito com excelência. Oh, glória ao nome do Senhor dos exércitos. Nós vamos perceber que o Senhor começa a ter um diálogo, ou Satanás se apresenta para ter um diálogo com o Senhor. Tem muita gente, irmãos, que pensa, eu já ouvi alguém dizer assim: olha, o diabo não entra aqui, esse lugar está ungido, essa igreja está ungida, Satanás não pode entrar aqui. O que está ungido é a nossa vida, a autoridade está sobre nós. Satanás se apresentou diante do Senhor, Satanás se apresentou, segundo Jó, capítulo de número 1, na reunião entre os filhos de Deus. Ele é astucioso, ele é tentador, ele é perseguidor, ele é acusador, mas tem uma coisa: a palavra está com a igreja, o Espírito Santo está com a noiva, a autoridade do céu está conosco. Satanás pode tentar, mas o Senhor nos dará escape. Se você acredita, levante a tua mão para adorar. Se você acredita que a palavra dará escape, adore ao Senhor e viva na autoridade desta palavra. Kamanda rabasura bagalabas. Oh, glória ao nome do Senhor. Depois de 40 dias em jejum, em oração, Satanás tenta detectar a deficiência no corpo do Senhor. Preste atenção, meus amados. Satanás tem mapeado, ele tem mapeado as vidas, tem mapeado cidades, tem mapeado estados, tem mapeado o país para tentar atingir a igreja. Satanás está olhando a necessidade que os homens estão tendo no tempo presente.
seguinte: Satanás está olhando as necessidades físicas e humanas que as pessoas estão tendo no tempo presente. Satanás tem mapeado para lançar os seus dardos inflamáveis, mas tem uma coisa: a igreja que é direcionada e levada em direção aos céus, conduzida pelo Espírito Santo, não precisa se preocupar, porque o Senhor Jesus disse, quando ele foi assunto ao céu: eu vou ao céu, mas eu rogarei ao Pai, ele vos dará o Espírito Santo, o Consolador estará convosco. O mundo não conhece, o mundo não vê, o mundo não tem e o mundo não recebe, mas o Consolador, o Espírito Santo, estará convosco todos os dias até a consumação do século. Satanás pode armar os seus dardos, mas o Espírito de Deus está com a igreja, aquele que direciona, aquele que falou com o profeta Elias quando cercaram Samaria e disseram: aonde está o profeta? A Bíblia diz que ele orou ao Senhor e Deus cegou todos os seus inimigos. Se a igreja brasileira, se a igreja do norte clamar ao nome do Senhor, os nossos inimigos serão cegados, os nossos inimigos perderão o endereço. Ele não achará o endereço da nossa casa, Satanás não achará o endereço da tua igreja, aonde o Senhor lhe confiou. Satanás não achará o endereço da tua família, porque o Senhor vai colocar uma glória que vai brindar a igreja e que vai cegar o inferno, porque a igreja não vai parar. Se você crê que o Senhor coloca autoridade e cega o inimigo, levante as tuas mãos. Se você crê que o Senhor coloca autoridade na sua vida e vai cegar os teus inimigos, adore o nome do Senhor, obreiros. Eu sinto a liberdade do Espírito Santo para dizer que toda a ferramenta preparada contra os ministérios aqui, toda a ferramenta preparada contra aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, se você crê, levante a mão como espada desembainhada, porque Deus colocará autoridade. Não é emocionalismo, não é para emocionar, é o que eu creio, é o que eu sinto, é o que eu recebo nesta noite. O Espírito do Deus eterno colocará autoridade na tua vida, obreiros, pastores, para desembainhar a espada e começar a cortar na autoridade dos céus, colocar o inferno por terra. As famílias serão conservadas. Não aceitaremos das nossas igrejas casamentos de homem com homem, de mulher com mulher. A igreja ainda anda na palavra, vive na palavra, é norteada pela palavra. A igreja é viva, a igreja é santa, a igreja é verdadeira, a igreja está de pés. Abandia carabanturia macaias, churamanda garabasuri micaias. Se você não é batizado com o Espírito Santo, feche os olhos e adore aí. Por misericórdia, esses dias eu estava pregando em Paranatinga. Enquanto eu pregava, o Espírito Santo batizava adolescentes. Enquanto eu ministrava a palavra, não é para a minha glória, é para a glória daquele que está no trono. O Senhor renovava vidas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, na palavra mesmo, adore, vai adorando, vai glorificando, porque o Senhor quer preparar a tua vida, quer colocar autoridade para rejeitar as obras das trevas e viver os propósitos divinos. Aleluias, 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 aleluias. Oramando rabasuri bicalai, chuimene soromandia, churamandia canta. Eu quero pregar, mas o Espírito Santo está dizendo: eu quero renovar. Churamandia carabasurre micanda rabasuria,
Juremetio corrabanto racacia. Juramanagarabatu corrobabiba bando racacia. Juramanda querebebeco papapatu rebebequia. Astu benebra canto rapa suria. Ripiki mamama surabando kinasai. Shui nebebandurima calasuia. Se você crê, receba a autoridade de Deus agora. Se você crê, receba a autoridade agora. Autoridade contra o inferno agora. Autoridade contra Satanás agora. Receba a autoridade de Deus. Oh, aleluias! Quarenta na Bíblia tipifica a provação. 40 na Bíblia tipifica os desertos. 40 na Bíblia fala de período de afronta. Vocês lembram lá no livro de Samuel, quando durante 40 dias o gigante Golias se levantava, olhava para as fileiras de Israel e do exército de Israel e dizia: porventura aí tem um homem para pelejar contra mim? Eu, irmãos, quando leio esse texto, eu vejo que aqueles ataques, os maiores ataques que o povo estava sofrendo, não era apenas ataque físico, não era apenas ataque para matar a sua carne, matar fisicamente, mas eu vejo aquele gigante durante 40 dias e 40 noites, dizendo: aonde está um homem para lutar contra mim? E desafiando a igreja do Senhor. Eu imagino 40 dias de tantas afrontas na área psicológica, 40 dias o gigante levantando e dizendo: dá-me um homem. Durante 40 dias o gigante levantando e dizendo: dá-me um soldado. Durante 40 dias Golias se levantando e dizendo: dai-me um homem aí para pelejar contra mim. O maior ataque é na área emocional, não é na área apenas física, é na área emocional. Nos últimos dias a igreja tem recebido ataques na sua área emocional. Imagina um homem gigante, grande, preparado na guerra, na arte da guerra, com a sua armadura diferenciada, dizendo: aonde tem um homem para pelejar contra mim? Todos olhavam para ele. É natural, queria dizer, nós não temos condição de pelejar. Olhe para mim, por gentileza, eu já estou terminando. E a Bíblia diz que aquele gigante se opunha de pé e erguia a sua voz e dizia: aonde está alguém? E a Bíblia diz que durante 40 dias, tempo de crise, 40 dias, tempo de deserto, 40 dias não se ouvia a voz do Senhor naquele arraial, 40 dias não havia manifestação da glória do Senhor, ninguém se posicionava, todos estavam atônitos, assustados, recuando para trás. Mas um certo dia a Bíblia diz que o pai Jessé chama o teu filho mais moço, aquele que cuidava das ovelhas, e você conhece o texto, e diz para ele: leva alguns lanches para os seus irmãos que estão na guerra. Mas a Bíblia diz que Davi, obediente ao seu pai, pega os pães, o lanche e vai para o arraial. Mas quando ele chega no arraial e ele vê aquela proposta do gigante, o gigante dizendo: aonde tem um homem? O gigante dizendo: aonde tem alguém? O gigante dizendo: aonde tem alguém que se atreva a pelejar contra mim? Davi pequeno, a Bíblia diz que ele era moço, mas era de boa aparência, era ruivo, mas ele tinha algo que aqueles batalhões não tinham. Ele tinha algo que o exército de Saul não tinha. Ele tinha algo dentro dele que as fileiras de Israel não tinha. Ele tinha a chama do Espírito Santo de Deus.
Ele tinha desejo anelante pela obra de Deus. Ele tinha graça depositada na sua vida. E quando ele vê aquela afronta, ele diz: não, nós não podemos aceitar isto, nós não podemos conformar com isto. E a Bíblia diz que ele se apresenta e ele diz: olha, se ninguém levantou contra esse gigante, eu estou me levantando agora. Porque na verdade ele não está afrontando apenas os soldados de Israel, ele está afrontando Deus a qual nós servimos e adoramos. E no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou derrotar ele hoje. No nome do Senhor dos Exércitos, eu vou colocar a cabeça desse gigante hoje em uma bandeja, porque ele está afrontando o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles 40 dias de angústia, aqueles 40 dias de provações, começa a chegar no seu final, porque um jovem se colocou na brecha. Oh, igreja do Cordeiro, o Senhor está falando conosco nesta noite, noiva do Cordeiro. Coloca na brecha, levante como soldado do céu, não é como homens naturais. Levanta como guerreiro dos céus nesta noite, porque o Senhor colocará os nossos inimigos por terra. Porque na verdade os nossos inimigos têm afrontado o Deus a quem servimos. E os dias que nós estamos vivendo é dias que o Senhor conta com homens, com mulheres, com jovens corajosos que estão dizendo: no nome do Senhor eu vou, no nome do Senhor eu batalho, no nome do Senhor eu pelejo, no nome do Senhor eu avanço. 40 é o período de deserto, mas eu sei que o tempo de deserto vai passar. 40 é o período de provação. Moisés esteve por 2 vezes 40 dias no monte, orando e buscando a presença do Senhor. E nós vamos ver que foram dias de lágrimas, foram dias em que Moisés orou de maneira que debruçou na presença do Senhor, renunciando a sua carne, renunciando o seu eu, para buscar os mandamentos do Senhor. Era um período de deserto na vida de Moisés, mas a Bíblia diz que depois de 40 dias que Moisés estava no monte, o céu se abriu para Moisés, e a palavra que ele buscava desceu sobre ele, e o Senhor conduziu ele ao propósito maior. Entendamos nesta noite que o Senhor está dizendo: o período de 40, o período de prova, nós temos que estar na oração. O período de deserto, o período de ataques, a igreja deve estar na oração. Mas o momento de cantar vai chegar, o momento que os céus vai se abrir, vai chegar para a igreja do Senhor. E quando chegar, usaremos a autoridade facultada por Ele. Você acredita nesta noite, nesta palavra? Eu volto para o texto para encerrar. Nós vamos ver que o Senhor venceu Satanás pelo poder da palavra. No versículo de número 5, Satanás mostra, ao transportar a cidade santa, Satanás colocou sobre um pináculo do templo. No verso 6, Satanás dirige-se e diz: se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para tomar-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Mas o Senhor responde no verso 7, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não faça aquilo que Deus não mandou. Não use autoridade no tempo indevido. Mas o tempo de lançar a espada vai chegar. E quando o tempo chegar, o poder e a autoridade estará conosco. Não usaremos o nome do Senhor em vão. Não usaremos a autoridade de maneira precipitada.
Não vamos trazer a glória para nós como igreja, como obreiros, como pastores, mas o tempo de usar a autoridade, a espada do Senhor chegará, porque o Senhor chamou uma igreja que não é tímida. O Senhor chamou uma igreja, vocacionou essa igreja, está preparando essa igreja para as batalhas e para as mansões celestiais. No versículo de número 8, ainda Satanás usa a tentativa, novamente transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. No versículo 10, a palavra do Senhor, no versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer: e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. O maior mal que Satanás tem lançado na vida dos homens neste tempo presente é mostrar a glória do tempo presente. Não é a glória do mundo, porque o inferno não tem glória. É mostrar a glória deste mundo, a fama deste mundo, os desejos deste mundo, para deixar o homem enganado, pensando que é alguma coisa. Porque quando o homem pensa que é alguma coisa e traz a glória para ele, na verdade ele morre perante o Senhor. Mas aquele que sabe, como Davi que citamos aqui, que a glória e a autoridade é do Senhor, e que o Senhor está pelejando pela igreja do Senhor, estes serão preservados, não trarão a glória, não vão se iludir com as propostas do tempo presente, com as propostas da glória dos dias em que vivemos. Mas a nossa morada, a nossa glória, a nossos tesouro não está aqui. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra. Lá em Mateus nós vamos ver o Senhor dizendo: aonde a traça e a ferrugem consome, mas antes ajuntais o tesouro no céu. Lá a traça não consome, o ladrão não mina, ninguém rouba. O tesouro da igreja não está na terra. Enquanto a igreja estiver olhando para um tesouro que está nos céus, a igreja continuará sendo cheia do Espírito Santo. Enquanto a igreja estiver olhando para um tesouro que está junto do trono de Deus, a igreja continuará sendo cheia da autoridade de Deus. A igreja continuará sendo cheia do Espírito Santo de Deus. O tesouro da igreja não está aqui. O tesouro da igreja está ali. Que o Senhor possa mortificar os nossos desejos nos últimos dias, e que o Senhor possa continuar acendendo uma chama na nossa alma, no nosso coração, pelas coisas incorruptíveis, pelas coisas sobrenaturais. A igreja anda pelo sobrenatural de Deus. Ninguém vai conseguir dominar, adaptar, amordaçar a igreja, porque a verdadeira igreja está na dependência do Espírito Santo. O tesouro está ali, irmãos. A proposta é continuar vencendo o inferno. Não se iluda com as coisas dessa terra, não se iluda com os poderes dessa terra. Nós somos mais do que isto. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos herdeiros da maior promessa. Nós teremos tesouro nos céus. A igreja será ornamentada com os galardão que plantarem aqui. As almas que ganharmos aqui, seremos coroados para sempre. Quem acredita que vai estar lá e será coroado pelo Rei dos Reis, levante a tua mão para adorar. Ficam de pé no nome de Jesus. Rabacalamando rabacaias. Oh Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser menos dessa terra, irmãos. Eu termino aqui, olhe para mim por gentileza. Nós precisamos ser menos dessa terra, irmãos. Nós precisamos ter mais dos céus. Oh, aleluia. Nós precisamos ser menos dessa terra e ter mais dos céus. Obreiros do Senhor, nós precisamos ter mais dos céus. Igreja do Senhor, nós precisamos ter mais dos céus. Oh, rabando e calabassuri micaias. Senhoras, com respeito, nós precisamos ter mais dos céus.
Uma igreja que tem a essência dos céus, ela não é dominada por coisa alguma. Uma igreja que tem aquilo que é dos céus, ela não é dominada por ninguém, a não ser pelo Espírito de Deus. Precisamos ter mais dos céus nos últimos dias, porque o Senhor conta conosco para os dias finais da igreja. O arrebatamento está para acontecer. Oh, aleluia. O Senhor Jesus aqui, Ele é colocado em evidência pela unção que Deus dá a Ele, mas Ele também é colocado aqui na brecha. Ele estava na evidência, por isso que o tentador queria denigri-lo, queria derrubá-lo, queria destruí-lo. E quanto mais nós estivermos sendo preparados pelo Espírito Santo e pelo Senhor, mais nós seremos expostos. E quando nós somos expostos, vem os ataques satânicos, vem os ataques diabólicos, vem as opressões desse século. Mas eu me lembro quando Paulo escreve à igreja de Éfeso: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades nos lugares celestiais. A igreja está em uma batalha. Se isso é verdade, levante a mão. A igreja está em uma batalha espiritual. Se você crê que é verdade, glorifique ao Senhor. E vai entendendo que nesta batalha, nós não batalhamos para vencer, nós batalhamos para continuar no status de vencedor, porque a Bíblia diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu pergunto: onde está a primeira pessoa para entregar sua vida a Jesus? Nosso presidente me deu a liberdade de fazer o apelo. Onde está a primeira pessoa para entregar sua vida ao Senhor Jesus? A igreja continue adorando o nome do Senhor, continue sendo cheio do Espírito Santo do Senhor. E quando nós aguardamos a primeira pessoa, sai do teu lugar e venha. Oh, aleluia. Tem uma alma vindo para Jesus. Essa igreja sente alegria. Nós sentimos alegria por almas. Nós sentimos. Então levanta a tua mão e tribute a Deus glória. Aonde está a segunda pessoa? Rápido, porque o horário não me espera. Aonde está a segunda pessoa? Missionário, missionária. Irmãos, que está cheio do Espírito Santo. Não é por força, mas pergunte a pessoa: você não quer que eu te acompanhe? O Senhor quer mudar a tua história hoje, quer te fazer vencer os desafios do tempo presente, os ataques malignos, e quer te coroar de vitória. Onde está a segunda pessoa, por gentileza? Eu estou aguardando a segunda pessoa que quer levantar sua mão e dizer: eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Onde está a segunda pessoa, no nome de Jesus? Nós queremos orar por você esta noite. A segunda pessoa que quer confessar o nome de Jesus como teu Senhor e o seu Salvador, em nome de Jesus, sai do teu lugar e venha. Eu te aguardo. Esses pastores da igreja querem orar por você nesta noite, e o seu nome será escrito no livro da vida. Aleluia. A segunda pessoa eu aguardo. Vê do teu lado, irmão, por gentileza. A segunda pessoa estou aguardando. Oh, glória. A igreja vai orando. Fecha os olhos, vamos orando. A batalha espiritual. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Eu sei que tem a segunda pessoa. Sai do teu lugar e venha no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos orar se não tem a segunda pessoa. Oh, glória ao nome do Senhor. Posso orar? Tem a segunda pessoa para reconhecer Jesus como Salvador? Feche os teus olhos agora, igreja. Oh, glória ao nome do Senhor. Feche os teus olhos e sinta a autoridade de Deus. Rabando e calabaços. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, em cuja presença estamos, meu Pai, no final, Senhor, que estamos chegando desse trabalho, deste culto. A palavra que o Senhor nos deste é para não abaixarmos a guarda, continuarmos, Senhor, na peleja. Oh, meu Deus, que o Senhor venha encher do teu poder, da tua autoridade, aqueles que vieram crendo, Senhor, que foram levantados, chamados, escolhidos para fazer a diferença em um tempo de tantos bombardeios, em um tempo de tantas lutas, em um tempo de tantos embates.
Mas, amado Espírito Santo, continua enchendo os teus filhos da tua autoridade, continua enchendo a tua igreja do teu poder, continua dando, Senhor, à igreja, meu Pai, a autoridade para continuar marchando, fazendo a diferença, ganhando almas e dizendo que só o Senhor é Deus para sempre. Meu Pai, cuida, continua cuidando dos teus filhos, é o que nós te pedimos, inflamando-nos da tua glória, em o nome santo do Senhor nós tributamos a nossa gratidão.